Fala pessoal, iniciamos agora uma aula que eu particularmente gosto muito. Eu já tive o prazer de implementar mais de 150 lojas físicas pelo Brasil. Isso me dá muita propriedade para desenvolver esse conteúdo e principalmente a gente dividir quais são os pilares estratégicos para dar clareza e principalmente você, empreendedor do vinho, ter o retorno do investimento, o mais rápido possível. Normalmente, pelo meu conhecimento, uma loja de vinhos ela tem uma margem líquida em torno de 18 a 25%. Além disso, uma loja física também, ela tem o payback, ou seja, o retorno do seu investimento entre 12 a 18 meses, você tem já o seu capital retornado. Quer dizer, o que você investiu, você já retornou. Analisando na questão do mundo dos negócios, é um retorno muito rápido. Por quê? A categoria de vinhos entre os alcoólicos, é uma das categorias que dá maior rentabilidade. Então, é muito importante você ter clareza. E como a gente já passou por várias estratégias nas últimas aulas, principalmente a gente analisando estratégias mais leves em relação ao showroom de vinhos, tanto em local compartilhado como local próprio, a loja física, a gente vai ter que abordar um pouquinho mais em relação a custos operacionais, custos fixos e também a localização, que é um dos pontos estratégicos para você ter êxito em seu ponto físico, ou seja, em sua loja. Então a localização é muito importante. A questão do formato desta loja também, a gente vai ter aulas de formato modelo híbrido, ou modelo com bar de vinhos, ou em formato de empório, que na próxima aula a gente vai falar os tipos de loja. Então, o que eu mais quero transmitir nessa aula é clareza, que é na localização, custos fixos, custos operacionais e também um ponto que é importantíssimo é estacionamento. Então tem uma frase muito usada nos Estados Unidos, eu já fiz MBA lá, e eles sempre falavam, num ponto físico, nas liquor stores, no parking, no money, ou seja, não tem estacionamento, não tem dinheiro. Então, você tem que analisar todo o ecossistema e também a gente vai ter uma aula específica sobre localização para dar todos esses pontos e clareza para você. Então, o primeiro ponto é você analisar as suas viabilidades, a viabilidade financeira em relação a esse projeto. Por quê? Uma loja física, na minha experiência, 70% do investimento dessa loja ela está em mobiliário e estoque. Os outros 30% estão na implementação de sistemas, treinamento de equipe, etc., acessórios, etc. Então, 70% do seu investimento da loja ele vai estar mais ou menos no mobiliário, um pouquinho na questão da reforma. Então, a dica que eu dou para vocês, quando for analisar o ponto, é entender bastante a infraestrutura, a localização, o entorno e também se é uma casa, se é uma sala comercial, se precisa de reforma ou não, por quê? É muito importante que na loja física, o quanto mais rápido, depois que você fechou o contrato de locação, você implemente essa loja, ou seja, comece a faturar. Por isso, a gente sempre passa para vocês uma migração de outros canais, por exemplo, começar no social commerce, para depois migrar para uma loja física, você já tem a sua rede, uma clientela onde você vai migrar para esse ponto físico. Então, tenho muitos mentorandos e alunos que começaram no social commerce, foram para o e-commerce, se consolidaram em eventos e depois
abriram o seu ponto físico, e depois aí a gente vai ter uma aula específica de como você ampliar as suas vendas dentro desse módulo. Ou seja, você fazer a sua previsão financeira em relação ao projeto, ou seja, né, definir, ter clareza em relação ao custo do aluguel, os custos operacionais em relação à mão de obra, a também internet, entre outros custos, né, que você vai ter envolvido, que depois a gente vai passar com maiores detalhes, e também, né, os custos de investimento, né, de implementação, né. Por isso a questão do contrato, principalmente na locação, é importante você, né, ter uma carência juntamente com o locatário ou com a imobiliária, enfim, para você ter esse tempo, né, esse ramp-up para você implementar a loja e aí, né, quando começar a operar a loja, já começar com um calendário de eventos, de ações, para você já migrar e ampliar esse faturamento. Porque se você está no digital, por exemplo, você está com um custo fixo bem mais baixo, porém no ponto físico você vai aumentar a experiência, principalmente pelo atendimento personalizado, os eventos que você vai realizar lá dentro e também no fluxo que as pessoas irão entrar nessa loja. Então, por exemplo, a projeção financeira é muito importante. O capital inicial e financeiro. Eu sempre sugiro, no mínimo, ter 3 meses de capital de giro, de 3 a 6 meses de capital de giro, né, depois que você, nas suas projeções financeiras, inserir. Né? O que é esse capital de giro? É, mais ou menos, você vai entender o seu ponto de equilíbrio, né, em relação ao teu custo fixo, do aluguel operacional, prolabore, luz, água, fazer essa projeção, e aí você ter esses 3 meses de custo fixo para você ter tranquilidade para desenvolver as ações para atrair faturamento, né, e ampliar a experiência, que é o ponto físico vai aumentar muito o seu ticket médio, né, que é um dos principais pontos pelo atendimento personalizado, pelas ações que esse estabelecimento vai auxiliar a proporcionar. Então, ter esse controle financeiro, o capital inicial, se você for fazer financiamento, sempre analisar a questão das taxas de juros, carências, né, em relação a esses financiamentos para ter esse retorno, tá? Um outro ponto que eu falei anteriormente, que é a localização. A localização ela é estratégica e fundamental. A localização eu já coloco também em analisar se o entorno é uma boa área em relação a estacionamento, ou se tem estacionamento na loja, ou se tem um estacionamento rotativo próximo, ou seja, isso é muito importante na questão de uma loja de vinhos. Eu tive um caso, né, de um cliente que inseriu sua loja física era próximo de uma universidade e no centro da cidade. O que acontecia no pico da loja, né, que é sábado, que é o final do dia, não tinha lugar para estacionar, ou seja, né, os clientes reclamavam muito e ele acabava perdendo muito a questão da clientela. Então a gente teve que pivotar, ou seja, trocar o local, né, e hoje, graças a Deus, a loja está indo super bem, porque ele fez essa troca de ponto num momento muito estratégico e rápido, né? Então identificou esse problema, em 3, 4 meses fez essa transição desse ponto e conseguiu recuperar o capital e hoje está colhendo o sucesso desse modelo de negócio. Então a localização é entender, né, a questão de estacionamento, entender o ponto, se é um ponto comercial ou é um ponto gastronômico, o IDH da região, se é uma região em relação tem um fluxo de pessoas de média ou alta gama, ou pessoas que buscam vinhos de custo-benefício, entender, porque daí você vai segmentar o seu portfólio, né, em relação ao ponto. Se é uma avenida gastronômica, aí você pode estar abrindo em relação ao modelo híbrido, ou seja, entendendo a região, a acessibilidade, não só da questão de estacionamento, mas em algumas cidades, né, tem a questão de cadeirantes, ou tem algumas legislações em relação ao local, então é sempre bom estar atento, e isso você já tem que cobrar do locatário, por exemplo, se tem um banheiro, se é uma cidade, por exemplo, que tem a obrigatoriedade de ter banheiro para cadeirante, cobrar do locatário para você
não fazer essa obra, ou você faz essa obra e desconta do aluguel, né, para frente, porque é um investimento que você está deixando no espaço. Então é muito importante entender essa questão da acessibilidade, porque depois você vai receber uma atuação e aí, né, você tem que estar muito com sinergia com o locatário para que isso não seja um custo, né, e esse investimento, né, não fique no imóvel, né, ou seja, ele retorne para o seu negócio. Também analisar quais são os comércios ao arredor. Por exemplo, muitas pessoas falaram: Diego, eu estou com uma loja especializada na frente de um supermercado. Às vezes pode ser algo muito estratégico, porque o supermercado, as pessoas, né, têm uma grande circulação nesse supermercado, e aí no supermercado não tem atendimento personalizado, não tem uma curadoria, ou seja, você pode estar buscando e gerando tração, né, do fluxo desse supermercado para a sua loja de vinhos. Então isso pode ser também muito estratégico, ou às vezes está ao lado de uma padaria gourmet, ou quando eu vou falar de você ter o seu ponto físico, ou sua loja dentro de um estabelecimento como um restaurante. Então entender muito a questão da complementariedade do comércio que está ao redor, e também se a localização vai ter sinergia com o posicionamento do seu negócio. Então isso é muito importante, né? E a gente vai ter uma aula específica sobre localização, então fique tranquilo, eu que dei apenas uma palhinha, depois vou estar aprofundando mais sobre isso, né? Então você analisar os seus custos fixos e fazer o seu planejamento financeiro do seu negócio. O que é o custo fixo? É o aluguel, é a questão da infraestrutura, né? O custo de infraestrutura que você vai estar aportando na loja, como mobiliário, como isso vai ser um custo imobilizado de implementação, né? Mas é um custo que você vai ter que inserir no seu planejamento, né? Mas o custo fixo é muito mais a questão se tem condomínio ou não tem condomínio, né? O aluguel ou serviços básicos também em relação à internet, água, luz, telefone, enfim, inserir sistema de ERP, que é muitíssimo importante, né? Para você, a gente tem aqui o Vino ERP, que é super parceiro aqui e leva essa metodologia de um sistema de ERP customizado, que é importante aqui para o seu negócio, né? E também os custos operacionais, que é os custos do estoque, né? Você tendo um estoque calibrado, e na seção de mix de produto a gente fala muito sobre o momento certo de você ampliar o número de rótulos, ou que forma você rotacionar esses rótulos, né? Então assista esse módulo, que é muito importante, e aí investir em tecnologia, como falei, em sistemas ERP, CRM, automação de WhatsApp, que são ferramentas que vão ampliar as suas vendas, e também em marketing, ou seja, desenvolver promoções, né? E a principal promoção do seu ponto físico é o seu cliente, ou seja, você desenvolver um pós-venda, desenvolver eventos próprios, terceiros, para atrair, fazer parcerias de colaboração, desenvolver recorrência, né, estratégias de recorrência, e a gente tem um módulo específico sobre isso, que pode ser clube ou cashback, fazer um trabalho com delivery climatizado, e no delivery a gente fala uma aula exclusiva sobre isso. Então é muito, muito, muito importante a gente analisar todo esse ponto. O principal diferencial de uma loja física é o atendimento. Então, invista em treinamento, ou você que está aqui dentro de uma comunidade já está investindo, né, fazendo network, participe dos nossos eventos presenciais, o curso, a mentoria de portfólio de produtos, né, para você entender mais o mercado, entender de tendências, entender do produto, enfim, a gente transborda muitas informações para você acelerar o seu negócio, né? Então esse atendimento personalizado, desenvolver o pós-venda, treinar a sua equipe toda a semana, essa é uma dica de treinamento, tá? Você abrir uma garrafa de vinho para o seu time, degustar, incentivar que esse seu atendente estude sobre vinho, porque quanto mais
conhecimento e informação que ele tem na categoria, ele vai passar mais segurança para o cliente. Então isso é muito, muito, muito importante, né? E aí, né, você desenvolver, construir a sua marca no modelo híbrido, né? Não existe mais modelo off e online, é algo integrado. Então, a sua loja precisa muito do digital, das redes sociais, do tráfego também, incentivar publicações na sua região, desenvolver esse trabalho de recorrência. A sua loja também pode ter um e-commerce e esse e-commerce atuar de forma nacional, regional. A sua loja pode ser uma mini distribuidora de vinhos para atender os restaurantes locais, enfim. A gente vai ter uma aula específica sobre produtos e serviços da loja, onde você pode ser um mini distribuidor, ter recorrência, eventos, desenvolver cursos, ou seja, ser a embaixada do vinho aí na sua região, né? Construindo a sua autoridade, humanizando essa loja e também, né, construindo o entorno, né, e a sua loja sendo referência de vinhos na região. Então, desenvolver essa presença on e offline, né, acompanhar o mercado, como falei anteriormente, ter esse feedback dos clientes. A escuta ativa é importantíssima, gente. No atendimento, o seu cliente ele é o pote de ouro. Então, você fidelizar ele, manter ele na base, trazendo informações, levando informações estratégicas para eles é muito importante. E também sempre estar inovando. A gente vai ter uma aula exclusiva sobre planograma, né? Você está sempre com o seu ponto físico em movimentação, ou seja, nas gôndolas em movimentação com promoções, né, com as sazonalidades, acompanhando o calendário promocional, o calendário alusivo ao vinho, fazendo essas ativações, você vai dar vida ao seu ponto físico e levar cada vez mais experiência para o seu cliente. Então, nesse módulo a gente vai falar muito mais sobre ponto físico, sobre loja física e como você alavancar as suas vendas nesse modelo de negócios que mora aqui no meu coração. E eu tenho certeza que você, tendo esse conhecimento, você vai conseguir aplicar de forma assertiva e ter um retorno sobre esse investimento, uma rentabilidade incrível no seu negócio com vinhos. Até a nossa próxima aula.